bem, pessoal? Bom, esse aqui é mais um vídeo aí de adição ao material didático, tá? Mais um vídeo aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre assuntos importantes aí para o nosso operacional do dia a dia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí, tem bastante assunto para falar para não tomar muito tempo de vocês aí. Vamos lá. Bom, aula 9, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa eu quero falar aí, pessoal, dos dados do suporte, tá? Então, a gente já avisou ali, então agora está tendo um WhatsApp exclusivo para o suporte, tá? Então todo mundo já tem o número, mas deixo aqui também, e um e-mail para o suporte. O que a gente quer com isso, pessoal? A gente quer agilizar e padronizar o atendimento para ficar mais ágil, né? Então a gente vai deixar aqui esses dois campos apenas para o suporte aos clientes, para a gente dar uma agilidade, dar uma atenção maior para vocês. Tá? Agora, veja só, então, uma vez que você é cliente, né, da RoboInvest, você está assinando a ferramenta, então se comunique conosco através realmente desses dois campos, tá? Para não gerar redundância, né? Então, se você entrar através do campo de contato, vai demorar um pouquinho mais a sua resposta aí. Então, a gente quer agilizar através do WhatsApp. E se você mandou o WhatsApp, espera o contato no WhatsApp, a resposta, ou se você mandou e-mail, espera a resposta no e-mail, não manda nos dois, que daí vai acumular e vai demorar mais para todo mundo, tá bom? Outra coisa, pessoal, o suporte é o seguinte, algumas pessoas reclamam que a gente demora um pouquinho no atendimento do suporte, eu vou explicar por que isso acontece, tá? Veja só, quando você tem contato com o suporte, geralmente é com a dúvida técnica, né? Essa configuração aqui, o que você acha, o que dá para ajustar, ou então estou com a dúvida na média secundária, na modo de entrada, a gente vai atender a sua dúvida e vai te explicar tudo como funciona. Porém, né, eu que faço esse atendimento, tá? Um a um, tá? Então, se você entrar no campo de suporte, você não vai falar com um estagiário, um trainee, uma pessoa que nível 1 de atendimento, não, você vai falar comigo, né? Então eu vou analisar a sua dúvida e vou responder para você, vou passar uma sugestão, vou analisar a sua configuração. Então eu atendo todos o suporte, tá? Eu estou direto nisso aí. Então, por isso que às vezes pode demorar um pouquinho. Podia colocar uma equipe aí de 3, 4, 5 para atender isso aí bem superficialmente com respostas rasas. E não é o que eu quero fazer. Tá? Porque eu sei que é necessário esse suporte depois que vocês contratam a ferramenta, né? Então, tenham calma, né? Que todo mundo vai ser atendido e eu vou tentar sempre ser breve, né? Então, eu sempre peço no contato, pessoal, no suporte, tentem não mandar muitas mensagens de áudio, porque áudio tende a ficar mais longo, né, e demora um pouco mais o atendimento. Às vezes eu respondo com áudio, mas eu estou tentando também responder via texto, mas mandem via texto as respostas, né, as perguntas, e mandem também, quando você vai mandar a configuração de alguma configuração que você está testando, resultados, mandem abreviado via texto, tá? No padrão que a gente mostra em aula, que agiliza o atendimento para a gente poder te ajudar aí, tá bom? Então, o suporte é isso aí que a gente vai tentar diariamente aí dar o melhor suporte para vocês, para que a gente consiga aí, né, explicar tudo e vocês entenderem como é que funciona e conseguir aí resultados melhores sempre, tá? Bom, também nessa linha aí de explicar um pouquinho a diferença entre simulado e real, acho que toda aula do material didático eu falo sobre isso, né? Porque é uma dúvida muito recorrente. Todo dia algumas pessoas me perguntam por que está dando diferença do meu resultado simulado. Eu botei no simulado, deu tanto, no real deu tanto. Por que acontece isso? Lamentando, né? E mais uma vez eu vou falar brevemente sobre isso aí, tá? Para não tornar repetitivo. Bom, há diferença entre resultados simulados e reais, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o simulado não leva em consideração o book de ofertas e a filas de ordens, tá? Então, inicialmente, muitos clientes têm a tendência de colocar configurações com DX muito baixo. O que é? Então, colocam M7 DX1 gain de meio, M7 DX de meio gain de meio, né? Pessoal, por que não vai dar certo? Você entrando com um DX muito baixo, ele vai entrar muito no mercado. Se você coloca um gain de baixo, ele vai sair muito rápido do mercado no simulado. Então ele vai entrar rápido, entra rápido, sai rápido, tá? Porque é simulado, não está considerando ali
o book de ofertas, a fila de ordem, a dificuldade para realizar um negócio, que no ambiente real isso acontece. Por isso que o simulado vai realizar muito mais operações que o real, quando você está usando um gain baixo e um DX baixo. Por isso que essas configurações funcionam no simulado e no real não tem o mesmo desempenho. Então, no real, às vezes, uma configuração dessa com DX muito baixo e gain baixo pode até dar lucro no real e no simulado e real dá prejuízo. Pode acontecer. Tá? Então, tenha cuidado na utilização do simulado. Muitas pessoas se perdem aqui, pessoal. Muitas pessoas se perdem aqui. Tá? Simulam, ficam muito entusiasmadas e quando vai para o real tem um choque, né? E fala, pô, mas não funciona. Não, você está configurando errado o robô. Tá? Então, não faz sentido algum você colocar o mesmo robô no simulado e no real e ver o que está dando de diferença. Por quê? Uma vez que você coloca uma configuração no real, esquece o simulado. Olha o que o real está fazendo e analisa os dados para você conseguir melhorar o teu desempenho. Tá? Você vê que no real no simulado deu R$500 e no real deu 50. O que isso agregou para você? Nada, zero. Você apenas perdeu um slot da Smart Boot colocando um simulado que pouco vai te importar, já que você está com ele no real. Tá? Então, isso aí é muito importante. Tá? Então, quando você for para o ambiente real, já estiver seguro e familiarizado com a ferramenta, foque no resultado real. Então, está dando prejuízo, por quê? O DX está baixo, o aumento de posição está ruim, os contratos para a posição não estão legal, o ponto de stop não está legal, a minha média não está legal. Vamos analisar a configuração para chegar numa configuração que dê rentabilidade. Porque, pessoal, tem centenas de pessoas que entenderam como usa a ferramenta e conseguem extrair diariamente resultado positivo. E tem centenas de pessoas que utilizaram a ferramenta e depois de 1 mês, 2 meses, falar, não funciona. Simulado funciona, mas no real, quando joga para o real, não funciona. Tá? Então, isso aí é clássico, tá? É um grande erro clássico. Tá? Ficar falando que essa ferramenta só funciona no simulado, não funciona no real. Não. Tá? A gente mostra diariamente em vídeos de clientes reais operando que funciona. Tá? Funciona, porém você precisa estudar, você precisa acompanhar, ter uma experiência com a ferramenta, solicitar nosso conhecimento, né? Estudar, simular, ir para o real. No real, depois que vai para o real, você não sabe tudo já. Vai para o real e aprender também no real. Tá? Então isso é muito importante. Não cometa o mesmo erro de inúmeras pessoas que desistem 1, 2 meses, ficam travados nessa questão de simulado real e não conseguem evoluir na ferramenta. Tá? E isso é importantíssimo, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem sobre isso aí que eu explico melhor. Beleza, vamos lá. Ativos. Então, vamos conversar um pouquinho. Pessoal, esse material didático é um material que vai ficar por muito tempo, anos, né? Então, eu vou falar um pouquinho do momento atual do mercado, mas isso aqui é válido para vários momentos, né? Pessoal, quando a gente começou em janeiro de 2017, nós operávamos 95% no dólar, tá? Por quê? Porque o dólar estava com uma movimentação linda, tá? Rápido, ágil, muita movimentação, muita volatilidade, muitas oportunidades, tá? E no decorrer do ano, tá? A movimentação do dólar foi se alterando. A gente sempre fala no material didático que mercado é dinâmico, tá? Então, o que acontece? A gente tem que se adaptar à volatilidade do mercado. Atualmente, tá? Nós estamos aqui no dia 26/8. O dólar, todo mundo está vendo que está com uma movimentação bem diferente do que estava. O dólar está lento, né? Deixa eu abrir o gráfico aqui. O dólar está lento, direcional, né? Então tá bem chato de trabalhar com algumas médias no dólar, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui um caso clássico aí, ó. Então vou mostrar aqui ontem, sexta-feira de pregão, o que aconteceu, o que está acontecendo muito no mercado. O dólar dá um movimento forte, ó, então ele saiu aqui do 48, deu um movimento forte, subiu, ó, 20 pontos praticamente, tá? Essa aqui é a média plotada, deixa eu ver qual que média é essa aqui.
14, vamos colocar uma média 7, só para vocês entenderem, tá? Então ele vem margeando a média, ó, vem margeando, 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 e sai no toque da média aqui, que é o pior cenário para a estratégia, tá? Agora, a gente está percebendo que médias rápidas não está tão bom a movimentação do preço para isso. Então ele fica geralmente aqui, ó, muito perto da média. Quando dá uma esticada, demora a voltar. Não está tendo aquela volatilidade que vai rápido e volta rápido para uma média rápida que é necessário. Né? Então, o que acontece, pessoal? O que está sendo melhor no dólar nesse momento de mercado? Médias mais longas. Tá? Por quê? Porque ele está fazendo isso aqui. Ó. Você, numa média longa, você vai entrar com um DX já razoável. Ó. Então, aqui, ó, DX5, 6, vamos supor um setup 11. Né? DX5, 6, você vai entrar aqui, vai aumentar a sua posição uma ou duas vezes. Aí, ó, chegou até 13 pontos contra. E aqui você consegue sair no 0 a 0 ou com pequeno lucro, mas no movimento difícil. E nos outros movimentos de mercado aqui a gente vai fazer o nosso dinheiro com mais facilidade. Tá? Mas a gente tem que tratar esse movimento difícil, que para uma média rápida não tem como você sair com um pequeno lucro ou no 0 a 0. Aqui você vai perder. Né? Faz parte da média rápida um movimento desse você perder. Então a gente está aconselhando o quê? Médias um pouco mais longas no dólar. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, pessoal. A gente está vendo semanas atrás, até meses, que o dólar está vindo com a movimentação mais difícil de trabalhar com médias rápidas. Então, não adianta a gente ficar insistindo numa coisa que não está trazendo resultado. Vamos nos adaptar. Tá? Em minhas operações particulares, eu operava muito média 7, média 3, e parei de operar e estou indo para médias maiores. Até quando? Até quando o mercado mudar. Pode ser que daqui a um mês o mercado volte a volatilidade que tinha e vai ser melhor para uma média rápida e pode ser não tão bom para uma média mais longa e a gente vai ter que identificar isso no mercado. Tá? Mas a gente não pode ficar parado, olhando, perdendo um dia, perdendo 2 dias, perdendo uma semana, 2. Nós temos que, opa, o que está acontecendo? Vamos analisar os dados que estão sendo gerados pelo nosso robô real. Tá? O que está acontecendo? Ó, isso aqui, a movimentação está assim, está melhor para essa média, para outra. E vamos adaptar a nossa configuração. Tá? Então, isso é muito importante. A análise dos dados que a gente coleta em ambiente real, e mesmo em ambiente simulado, é importante para a gente ver o que está sendo mais efetivo. Qual o tipo de média? DX mais longo, DX mais curto? Tá? Aumento de posições mais rápidos, mais espaçados, tá? E saída numa média principal, saída numa média secundária. Aqui na média 50, se a gente colocasse um DX, uma média secundária de 100, sei lá, até para o terceiro aumento, ele teria saído melhor. Olha aqui. Só que nesse movimento, vamos analisar mais para trás para ver como é que seria. Mas, ó, tá bonito. Uma média secundária 100 também é mais arriscado um pouco? Pode ser, você fica mais tempo no mercado, tá? Em movimentos bruscos. Então, vamos limitar um pouco o horário. Eu vou falar sobre o horário mais para frente, tá? Então, vamos aprender a analisar o mercado, tá? E não vamos colocar simplesmente, eu só opero dólar. Ou só opero média 7. Não tem isso, não existe isso, eu só faço isso. A gente faz o que dá dinheiro, a gente faz o que o mercado permite, o mercado é soberano. Tá? Então, se o mercado não está permitindo a gente operar a média 7, vamos operar a média 25, média 50, média 100. Vamos testar com DX mais baixo, DX mais alto. Isso aí. Tá? Temos que ser adaptáveis. É Darwin. Apenas os que se adaptarem melhor vão sobreviver. Isso é fato. Tá? Se você ficar parado, se você ficar apenas, achei uma configuração boa aqui um mês, se você ficar parado nela e não ficar simplesmente analisando sempre os dados que ela está sendo gerada, uma hora vai parar de funcionar isso aí. Tá? E mais para frente eu vou falar também sobre as diferenças de configurações robôs white box e black box. É muito disso. Tá? É muito disso. Tá bom? Então, é muito importante a gente fazer essa análise. E o que eu estou analisando agora, nesse momento, pessoal? O índice. Tá? O índice, quando a gente começou, por que a gente não estava trabalhando com índice? Porque o índice era o famoso vida louca. Né? O índice dava 1.000 pontos para cima, 2.000 para baixo, ninguém conseguia segurar esse cavalo selvagem. Né? E a movimentação do índice melhorou
Eu não gostava do índice também. Eu, no começo do ano, eu não operava nada no índice, praticamente. Tanto que a maioria dos nossos setups são de dólar, a gente está começando a colocar alguns setups no índice. Porém, a movimentação do índice melhorou muito em relação ao dólar. E a gente começou a dar cada vez mais ênfase, pelo menos das nossas operações e minhas operações pessoais, no índice Bovespa. Tá? É um ativo diferente? Com certeza, a movimentação é diferente, é tudo diferente. Então a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que entender como funciona, tem que se adaptar ao índice também. Né? Mas é um excelente ativo com excelente movimentação, com suas peculiaridades, mas dá para extrair muito valor do índice também. Então não fique apenas, não, eu gosto do dólar, só opero o dólar, de jeito nenhum. Experimente, dê uma chance para o índice, tá? O índice está dando muitas oportunidades aí e com bastante resultado positivo, tá? Então isso aqui é muito importante também. Agora, é importante você não entrar no índice achando que é igual ao dólar, né? Ah, não, eu já tenho experiência no dólar de operar 1, 2, 3 anos, vou para o índice achando que... Não, o índice é diferente. Então, estuda, analisa, né? Simula um tempo, depois vai para o real pequeno, para você entender a movimentação. O índice é diferente, né? Ele dá alguns movimentos mais amplos, em médias maiores. Eu não gosto de trabalhar com médias muito maiores no índice, tá? Maiores que eu digo assim, eu particularmente estou utilizando até média 25, 30, tá? Kamikaze com média maior, mas eu não gosto de colocar uma configuração tradicional com médias muito longas no índice, porque a gente sabe que às vezes ele descarrilha que vai-se embora e não tem como segurar, né? Então a gente sempre tem que estar atento nisso aí, tá? Então é muito importante a gente ter essa flexibilidade de operação, tá? O dólar não está legal para médias curtas, então vamos operar média curta no índice ou média mediana no índice, e no dólar vamos ficar em médias maiores, média 50, média 100, média 25, tá? E diversificar nosso operacional, tá? Isso é bacana de fazer, tá? Bom, de ativo era isso aí. Vamos lá agora para um pouquinho mais na prática. Então, Rambo conservador e Rambo agressivo. O que é melhor, pessoal? Ah, é melhor o Rambo conservador, que eu vou pegar lá poucas operações no dia, vou entrar com um DX mais alto, numa média mediana, ou é melhor um Rambo agressivo, com mesma média mediana ou média baixa, com DX baixo para entrar muito no mercado, para pegar pouco ponto. O que é melhor? Não tem melhor nem pior, são diferentes, tá? Então, depende do teu perfil. Você quer estar muito dentro do mercado? Você não aguenta fazer 3, 4 operações por dia no robô? Tem robô conservador que faz uma por dia, tem dia que não opera. Conservador, tá? Agora, se você depende do teu perfil, não gosto. Então, estuda o ramo mais agressivo, ou então estuda os dois. Tenham robôs de cada perfil. Eu tenho dos dois, tá? Eu tenho dos dois, mas eu gosto desse conservador aqui. Eu gosto mais do que o agressivo. Por quê? Porque esse aqui me dá dinheiro no médio e longo prazo, tá? Esse aqui me dá dinheiro no longo prazo. Esse aqui é dia a dia. Esse aqui é faca nos dentes, vai pra selva, né? Você tem que todo dia lá matar o leão. É a configuração mais difícil, mas dá resultado também, tá? Esse aqui não, uma coisa um pouco mais conservadora, mais tranquila, tá? Você faz uma operação que entra pouco, muito assertiva, você pode entrar com mão mais cheia, tá? Então isso aqui é bacana também. Vou mostrar um pouquinho de exemplos de cada um para vocês se basearem. Mais uma vez eu vou falar, pessoal, esses exemplos que eu dou aqui não é um exemplo que eu estudei muitos gráficos, não. Eu vou dar exemplos que até podem ser operados próximos disso aqui, porque eu não vou falar nenhuma asneira também numa configuração, mas não é aquela configuração que você vai pegar amanhã e colocar no real que você 100% vai dar certo. Não, tá? Fica tranquilo que isso aqui é um exemplo que a gente está fazendo. Vamos depois estudar para colocar no real, tá? Então, deixa eu abrir uma planilha aqui, que vocês já estão acostumados aí, né? Quem não tem essa planilha, não deixe de me solicitar, que isso aqui é importantíssimo para a evolução de cada um e para o estudo aí, tá? Então, o que seria um setup agressivo no mini índice, tá? Então, vou falar sobre mini índice, isso aí. Então, o que seria um setup agressivo? Vamos falar, pessoal, numa média aí, numa média 15, tá? Uma média que não é rápida, também não é tão longa, que vai trabalhar entre 25 e 30 no máximo, e as médias mais rápidas ali, 5, no índice 5, 7,
Então vamos colocar uma média 15, que é a média intermediária, tá? Então vamos lá. Então uma média 15, eu vou colocar o que seria um stop legal numa média 15 para um robô agressivo. O robô agressivo é um robô de stop relativamente curto. Pessoal, mas não é curto de botar 200 pontos, 150 pontos, porque daí você vai estopar o dia inteiro. Tá? Eu estou falando, pessoal, para a movimentação do período agora, né? Então pode ser que da mais para frente a volatilidade aumenta e esse stop que eu vou falar hoje seja uma besteira. Ou a volatilidade abaixa, esse stop seja um absurdo de seguro. Então, como é material didático de muito tempo, eu estou falando sobre a movimentação deste momento aqui. Tá? Então, o que é um stop relevante numa média 15 frente à movimentação do preço? Um stop aí de 400 pontos, 350 pontos, um stop baixo, tá? Um stop baixo relevante, que você não vai estopar toda hora e que você também, mas você não vai aguentar todos os movimentos. Então vai ter um movimento aí uma vez no mês que vai dar uma tirambada lá que vai te pegar, tá? Então, 400 pontos seria razoável, um stop por um agressivo. Tá? Agora, a gente tem que pensar no robô agressivo que você não pode alavancar demais para o stop ficar muito pesado. Porque o robô agressivo é o robô que você tenta pagar ele, o stop dele tem que pagar em 1, 2 dias no máximo. Tá? Então você não pode, num robô agressivo, fazer R$50 e estopar com 5 mil, com 2 mil, 3 mil. Não. Tá? Então, se você vai fazer um robô agressivo que ele vai fazer ganhos aí, sei lá, de R$200, R$300 no dia, começando com um mini contrato, configuração de contratos baixos, o teu stop tem que ser no máximo 500. Tá? Então tem que ter essa proporcionalidade ali entre a tua relação de ganho e do stop. Então vamos lá, vamos supor que numa média 15, vamos trabalhar o que é um DX. Então também, um DX que você vai entrar bastante no mercado, porém você não vai ficar tão mal posicionado. Tá? Então, veja, um agressivo não é um robô que você vai colocar lá DX de 20. Porra, eu vou ficar o dia inteiro no mercado, que se dane, vou fazer 500 trades. Não, você vai estar 500 trades mal posicionado, muito mal posicionado. Não vai adiantar. Tá? Então, você vai pegar um movimento um pouco mais direcional, você vai entrar bem no início dele e vai tomar um stop lá. Então, não, tem que ter um DX razoável, usar o bom senso para o DX. Qual que é esse bom senso? Analisar o equilíbrio entre número de entradas e taxa de acerto. Então, quando você vai começar um robô, nunca comece com DX muito baixo. Comece com DX um pouco mais alto e vá gradativamente baixando ele. Tá? Então, eu quero fazer um robô agressivo na média 15. Então, começa com DX lá de, sei lá, 70. Tá? Fez poucos trades no dia, Jader, não tá legal. Coloca 65, 60 e veja qual a quantidade que vai fazer. Ainda não está fazendo tantos trades para pagar um stop tão rápido. Dava para melhorar. Coloca 55, 50 e vai analisando. Vai chegar uma hora que a tua taxa de acerto, vai voltar lá 30, 35. Vai chegar uma hora que a tua taxa de acerto vai diminuir muito e você vai começar a ter prejuízo. Então, opa, aqui chegou o limite, vou subindo. 45, 50, 55, esse aqui é o limite. Então, 55 é bacana, 50, 60, isso aqui tá legal. Beleza, chegamos num DX aí que vai fazer um número de entradas razoável. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então, M15, DX 55, um exemplo, tá, pessoal? Exemplo, DX 55. Tá ok. O ganho. Num robô scalper agressivo, você não pode colocar alguém de 50 pontos, entrando com DX de 55. 55, pessoal, é a distância que você vai entrar da média. Então, se você tá entrando a 50... Deixa eu botar aqui a média 15. Então, se você está entrando numa média 15, tá? Você está entrando a 50 pontos da média, você não pode querer pegar 50 pontos. E 50 é o teu espaço, tá? É o teu espaço que você está entrando da média, sabendo que vai sair no toque da média. Então você tem que buscar scalper, entrar, sair rápido. Não quer ficar tanto tempo dentro do trade. Então analisa um gain de 15, um gain de 20, tá? Em alguns casos pode testar um gain de 25, 30. Eu gosto muito de 15, tá? Num agressivo assim,
é uma configuração bacana, 15, 20 fica legal, tá? Então vamos colocar aqui um gain de 15, beleza. Agora os aumentos de posição. Pensando no seguinte, a gente já sabe que o nosso stop é na faixa de 400, tá? Então a gente tem da entrada até o 400 para fazer nosso aumento de posição, tá? Então nesse espaço aí a gente vai analisar o quê? Quantos aumentos eu vou fazer? Eu gosto de 3 a 4 aumentos, tá? É uma quantidade razoável. Nesse espaço de 400 pontos, vamos fazer de 3, para a gente não ficar muito pesado em número de contratos, para não deixar o stop pesado. Tá? Então vamos lá. Então vamos colocar ali o primeiro aumento de posição. Não pode ser tão cedo o aumento de posição. Por quê? Porque se você aumentar muito cedo, você vai ter que ficar muito pesado e o teu stop vai ficar mais caro porque você carregou no começo. Então, só que não pode ser também tão tarde o primeiro aumento que ele entre, não aumente posição muitas vezes e sai no toque da média perdendo. Tá? Porque são muitas operações, não vai fazer sentido. Então você tem que ter esse bom senso de não aumentar tão tarde nem tão cedo. Tem um ponto ali ideal que a gente vai tentar buscar. Mas também não tem o certo e errado 100%. Né? Tem um nível ali. Então o que eu acho, na minha experiência, bacana? Tá? Com DX mais baixo, entrar entre 60 a 80 o primeiro aumento. Então vamos colocar 70, tá? Então no 70 a gente vai fazer o primeiro aumento. O segundo aumento é um dos mais importantes, porque é onde quando der uma puxada é o que vai pegar e às vezes não vai pegar o terceiro, mas vai pegar o segundo, tá? Então esse é muito importante, você o quê? Também não dá tão próximo do primeiro aumento, nem tão longe que não pegue quando der as várias puxadinhas que o índice dá. Então, se a gente aumentou 70 no primeiro, eu gosto de aumentar sempre um pouco mais. Então, se fosse a mesma coisa, ia para o 140, mas eu quero dar um pouquinho mais. Então, vamos para o 160, tá? Então, depois de 90 pontos da primeira entrada, a gente vai dar o segundo aumento. E o terceiro, mesmo pensamento, mesmo raciocínio. Vamos dar um pouco maior que a distância que a gente deu no segundo. Então, se no primeiro deu 70, no segundo deu 90, vamos colocar 100, 120. Tá? Então vamos colocar esse aumento aqui, ó. Se fosse mais 100, seria 260. Vamos colocar 270. Vou botar 280. 200, peraí, para cima, 280. Então a gente fez 3 aumentos de posição. O stop, eu colocaria esse stop em torno aí de 380, 400. Agora veja só, não pode deixar também o último aumento para o stop uma distância muito grande, porque senão vai ficar difícil, né? Ele subiu 400 pontos lá, tá fora, não vai pegar teu stop, mas você vai estar muito mal posicionado, tá? Então, se você quiser botar um stop de 400, 450, então aqui eu recomendo você colocar mais um aumento de posição e você espaçar um pouquinho menos. Então, fazer 70, 140, 260, 350. Não, se você quer fazer um stop um pouco mais curto, um stop de 380, essa configuração aqui está boa. Então, ST 380. Tá? Então, esse seria a configuração. Contratos. Vamos começar com um contrato e vamos aumentar em 1, 2, 4. Tá, isso aqui é particular meu. Você pode aumentar em 1, 2, 4, 8, mas você tem que pensar que você vai ficar mais pesado no trade. Então, vamos colocar na planilha para ver como é que vai ficar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o que eu gosto, que é 1, 2, 4. Então, a gente está colocando o primeiro aumento no 70, o segundo no 160, o terceiro no 280. Vamos estopar tudo no 380, aumentando a posição. Essa aqui é a boletada inicial de 1. Eu vou aumentar a posição no 70 mais 1, no 160 mais 2, 280 mais 4. O meu stop ficou R$300. Pô, um stop bem razoável, hein, pessoal? Um stop bem razoável. R$300 com 380 pontos do stop na média 15, tá? Agora, nesse stop, aí você percebe que, pô, tá pegando esse stop de vez em quando. Ah, eu quero ficar um pouquinho mais distante. Beleza. Vamos fazer o quê? 80, 180, 310, 440.
440 ou 430. Beleza, então a gente alterou um pouquinho, deixou o stop um pouco mais robusto e aumentou R$50 o stop, porém os aumentos de posição estão mais espaçados, mas é uma boa configuração. Ah, quero deixar mais forte ainda, vai botar uma mão agora aqui de 8 no 460 e o stop vai para 600. Bom, configuração já parruda, tá? Para aguentar muito tranco. Então, ó, stop de 600 pontos na média 15, dando 4 aumentos de posição, fica no máximo com 16 contratos, um stop de R$850. Cara, isso aqui para você estopar é difícil, mas acontece. A gente sabe que tem movimentos muito bruscos, que às vezes acontece, mas você vai ficar de fora de 95% do mercado de movimentos. Aí você quer uma movimentação desse, mas você não quer entrar tanto, você não quer passar tanto risco. Então você pode botar um DX aqui de 70. Porra, aqui botei 15, 16 não é 15. Tá? Então você pode botar o DX de 70, de 80. Mas aqui a gente já está chegando num conservador. Tá? Não, esse aqui já não seria um tão agressivo, porque o stop já é um stop mais pesado. Então isso aqui, você não ia pagar isso aqui em 2 dias, tá? De operação com essa mão de contrato aqui. Tá? Então esse aqui seria um conservador. Vamos fazer um conservador aqui para vocês verem como seria. Então M15. O que é um DX conservador? É um DX que você vai entrar bem posicionado. Tá? Só em realmente... Então vamos olhar o gráfico lá. Você só vai entrar quando realmente der uma esticada forte, uma grande divergência do mercado. Isso acontece quantas vezes por dia, pessoal? Depende do dia, depende da volatilidade do dia. Né? Vamos pegar aqui ó, o último pregão aqui. Vamos dar uma olhada como é que foi. Ó, movimentos fortes, hein? Movimentos fortes. Vamos olhar lá aonde que a gente ia querer entrar nesse mercado. Então, abriu o mercado aqui, ó. Abriu o mercado aqui, ficou em cima da média 15, poucos movimentos. Aqui ele já deu uma esticada boa. Então, ó, aqui chegou a ficar quantos pontos da média? 50. Ah, não foi muito forte não. Chegou a ficar 80, 90 pontos da média. Razoável. Depois já deu um tiro para baixo aqui. Aqui legal, hein? Ó, já chegou a ficar ó, 110 pontos da média 15. É um movimento já mais forte. Então a gente viu ali 90, 110. Aqui quanto que chegou? 80. 80. Aqui foi um movimento forte também, ó. Chegou mais de 100, mais de 120, 130, tá? Aqui 90. Aqui, ó, aqui foi uma notícia. Saiu 180 pontos da média. Aqui passou de 140 da média. Aqui também, ó, movimento muito forte. Direcional 190. É claro que você não vai colocar um DX de 200, né, pessoal? Ah, só quero entrar aqui. Porra, aí você não vai entrar nunca, vai entrar uma vez por semana. Não, tem que ser um DX conservador, mas que você entre no mercado. Né? Então vamos supor que o DX conservador aqui seja 100. Vamos supor DX de 100 na média 14, ou DX de 90, tá? Entre 90 e 100. Então você iria entrar onde? Ia entrar aqui, ia entrar aqui, ia entrar aqui, entraria aqui. A primeira entrada. Vai entrar aqui e ter que ligar o aumento de posição. Não é porque você entrou no 100 que você nunca vou aumentar a posição, porque o 100, DX100 é muito forte. Não, acontece, ó, isso aqui deu uma descarrilhada, ó. Ele deu 100, 200 pontos aqui, ó, fugiu. Você vai entrar por aqui, ó, vamos ver aonde que ele iria entrar. Média 14, mas não dá para falar exatamente porque a média é dinâmica, né? Mas ele ia entrar mais ou menos por aqui, ó. Eu acho que ele ia entrar por aqui. Então ele ia fugir da média. Ó, ia fugir uns 200 e poucos pontos. Ia pegar 1, 2 aumentos de posição aqui. Ia pegar até o segundo aumento de posição para a gente tentar sair aqui no 0 a 0. Nesse movimento muito brusco que deu na média 14. Tá? Então, não é porque você vai entrar com DX conservador que não vai ter loss na média, que não vai. Não, vai ter, mas muito menos. Muito menos. Tá? Você vai entrar esse momento que foi fortíssimo. Você vai entrar muito bem posicionado. Então aqui, ó, que você ia entrar de novo, tá? Então não deixe, tá vendo que deixei 100 ia fazer quantos trades aqui? Até 1 da tarde você ia fazer já uns 4 trades, tá? Então você tem que escolher um DX que você entre também. Por mais que você entre bem posicionado, você vai entrar pouco, mas tem que entrar.
Mas não adianta botar DX200 e na dura você vai fazer um trade. Porra, você vai perder um slot de Smartbot, tá? Fazendo isso aí. Depois, ó, outro movimento mais forte aqui, ele entrar. Fugiu mais de 100, entrar assim, tá? E depois, sexta-feira, aí o mercado consolidou, ficou feio, né? Já era depois das 4, tá? Mas, tá vendo? Então, ó, um dia normal, iria, mesmo com DX de 100, 110, você iria entrar no mercado, tá? Então, vamos supor aqui um DX de 100. Então, DX 100 na média, um DX conservador, tá? Pode ser 90, pode ser 100, 110, aí vai de cada um analisar. Gain. É claro que como a gente vai entrar no DX maior, a gente tende a colocar um gain maior. Porém, não é legal colocar um DX muito grande também, tá? Porque, cara, você tem que entrar e sair fora também, né? Então, quero ganhar mais, coloca mais contrato, tá? Então, eu considero pelo menos um gain de 20 a 30 no máximo, não mais que isso, tá? Então, vamos colocar um gain aqui de 20 ou 25, 25, vai. Vou colocar 20, gain de 20. Aumento de posição. Tá, agora isso aqui é uma configuração que, porra, eu quero entrar pouco no mercado, mas eu não quero ser estopado por besteira, alguma noticiazinha que sair, esticar 500 pontos. Não, eu quero segurar esse trade, tá? Eu quero fazer uma configuração que eu vou ganhar no mês, no semestre. Configuração parruda, tá? Beleza, você pode fazer isso e também pode fazer isso aqui com stop curto. Não, eu quero entrar bem posicionado e estopar curto, 300 pontos. Mesma coisa do agressivo, dá para fazer, tá? Eu vou mostrar uma configuração aqui mais parruda, com stop um pouco mais alto ali em pontos. Então, o meu stop desse aqui vai ser em torno de 900 pontos, tá? Então, vamos lá. Beleza, então, qual aumento de posição eu vou fazer para segurar 900 pontos contra, tá? Então, a gente analisou, ó, claro, né, pessoal, a movimentação do preço. Então, a gente sabe que 900 pontos nos últimos 3 meses não chegou a correr, tá? Então, mas uma notícia pode acontecer, né? Tem que estar ciente. Não vou colocar um robô nunca falando que, porra, isso aqui nunca vai ser estopado. Não existe robô que nunca vai ser estopado. Pode ser um robô que dificilmente vai ser estopado. Tem robô que em 4 ou 5 meses nunca foi estopado. Mas eu sei que um dia ele vai, tá? Um dia ele vai ser. Então tem que estar sempre preparado para isso. Mas 900 pontos é um bom stop robusto aí, ainda mais entrando com um DX bem conservador. Então, claro que 900 pontos entrando com DX de 50 é relevante, mas entrando com DX de 100 é muito mais relevante, porque você não vai entrar no começo do movimento. Você já vai entrar no movimento esticado, né, com uma variação, uma divergência da média grande, tá? Então, isso aqui torna o stop mais relevante ainda, o valor stop. Então, beleza. Então, vamos colocar. Agora, nós temos que, num aumento desse, você vai ter que fazer de 4 a 5 aumentos. Eu gosto de 4, por quê? Porque você vai posicionar no máximo 16. Quando você bota 16 aqui, um quinto aumento, você pode ficar com 32 e vai ficar mais pesado o stop financeiramente. Então, vamos tentar fazer uma configuração aí com no máximo, ficar posicionado com no máximo 16 contratos, dando o último aumento de 8, tá? Então, vamos lá. Então, vamos tentar dispor aí esse aumento de posição. Então, eu vou colocar aqui o primeiro aumento. Se eu estou entrando com DX de 100, o primeiro aumento eu vou colocar no 120. O segundo, vamos tentar no 280. O terceiro, sei lá, vamos mais ou menos no 440. O quarto aumento no 680. E vamos estopar tudo no 850. 880, vai. Beleza. Então vamos ver como fica aqui na planilha. Então eu vou dar no 120 o primeiro aumento, no 280 o segundo aumento, no 440 um terceiro aumento, no 680 um quarto aumento e vou estopar tudo no 880. Pessoal, é um exemplo, tá? É um exemplo, não testei exatamente essa configuração aqui, é um exemplo. Claro que tem alguns critérios, os critérios são bem coerentes, mas
tome cuidado, analise antes de operar no real uma configuração que eu estou passando de exemplo aqui, tá? Então você vai precisar posicionar no máximo 16 contratos, né? Último volatado de 8. Vai segurar um stop bem parrudo, tá? Um stop bacana, que você não vai ser estopado por besteira, de 880 pontos, R$ 1.200, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Você vai fazer poucas operações, né? Você pode usar uma configuração dessa aqui com DX de 50? Não recomendo. Por quê? Porque você vai estar com um DX relativamente baixo e um primeiro mês de posição longo. Então ele vai sair muitas vezes com loss na média, tá? Então não recomendo. Então quer fazer um DX baixo? Adeque seu aumento de posição para isso, tá? Isso é importante. Então por que a gente está tentando com DX de 120 aqui? Porque é um setup conservador, tá? É um setup para fazer poucos trades no dia, já entrando com DX com a distorção grande. Ah, quero botar esse primeiro aumento aqui no 80, no 100? Dá. É interessante. Por quê? A maioria das vezes, quando um DX mais alto aqui, ele vai pegar só o primeiro aumento. Primeiro, segundo. Então, talvez você colocar esse primeiro aumento aqui no 80 ou 90, pode ser relevante. Mas cada vez que você diminui aqui, o teu stop vai aumentar lá. Ó. Aumenta um pouquinho. Então, aqui, em vez de colocar isso aqui, vai colocar 200, vamos para 230. E daí, você pode considerar uma estratégia o quê? Os dois primeiros aumentos são os que mais pegam. Tá? Esse terceiro e o quarto são raríssimas vezes de pegar. Então, esses dois que mais pegam, você aproximar um pouco e deixar esses dois aqui mais distantes. Só que você sabe que tem um intervalo grande entre esses dois. Tá? Entre esses dois tem um intervalo grande. Então, se o preço correr para 400 pontos, não pegar até o menos, você vai sair com loss na média, certeza. Perdendo um pouco, mas você sabe que você está sabendo esse risco. Mas a maioria das vezes que vai pegar nesse aqui, você vai estar bem posicionado. Então, é uma estratégia muito boa também de você aproximar os dois primeiros e alongar um pouco os dois últimos, tá? Isso aqui é bem legal de fazer. Então, isso aqui são dois exemplos de média de robôs um mais agressivo, um mais conservador. Pessoal, eu gosto da proporção de 1, 2, 4, 8, de sempre você dá. Aqui você dá 100%, aqui 100%, 100% da mão atual que você está. Tá? Para tentar tornar relevante. Agora, eu não gosto disso aqui, pessoal. Porra, odeio isso aqui, tá? Não gosto, porque você está com 1, dá 1, legal. Agora você está com 2, você dá mais 1, ruim. Você está com 3, dá mais 1, horrível. Você está com 4, dá mais 1, é horroroso. Tá? Não faz diferença para o preço médio nenhum. Então, teu stop fica baixo, mas teu operacional fica horroroso. Tá? Então, não gosto mesmo. Então, se quer fazer uma exposição, faça-o relevante. Tá? Então, isso é importante para a estratégia. Tudo é importante para a estratégia. Tanto qual a média você vai usar, quanto qual o DX, quanto quais os pontos de aumento de posição, quanto os números de contratos de aumento de posição. Tudo faz diferença. Não pensa que isso aqui, o número de contratos é relevante. Não, tudo tem a sua importância. E só o conjunto de tudo bem configurado que vai trazer uma configuração rentável. Tá? E isso é essencial. Tá? Pessoal, dá para aplicar isso aqui no dólar? Dá. Tá? Dá para aplicar os mesmos conceitos no dólar. Porém, a movimentação do dólar atual não está tão favorável para isso aqui, em médias mais rápidas. Tá? Então, o que está funcionando bem no dólar? Setup 8, Setup 7, Setup 11, né? Setup 5, que são médias maiores, que você segura mais tempo no trade. Beleza? Vamos lá. Aqui tem mais coisa para falar. Então, isso aqui foi rambo conservador agressivo. Eu queria falar, dá para falar 3 horas, pessoal. Dá para falar 3 horas disso aqui, dá para explicar mais aumento de posição, mas ninguém vai aguentar eu falando tanto tempo, né? E vamos partir para os outros, mas vamos pegar as próximas aulas aí, conversar um pouco mais aqui. Pô, isso aqui eu sou fascinado, tá? Eu sou fascinado por isso aqui, é bonito demais. É bonito demais esse estudo estatístico, né? Estatístico da movimentação do preço, do que é melhor, em qual ponto. A gente podia ficar uma aula inteira de 2 horas falando só da diferença entre os aumentos de posição. Qual que é a relevância do espaçamento. Pô, é bacana demais. Mas vamos lá para os próximos tópicos. Kamikaze, tá? Kamikaze foi, acho que a última aula que a gente passou ali sobre Kamikaze, tinha algumas pessoas operando. Pessoal, o que eu estou percebendo Kamikaze, né? Bom, primeira coisa, dólar direcional é ruim para o Kamikaze, óbvio, né? O que a gente quer no Kamikaze? A gente quer volatilidade, porém, a gente não quer um movimento direcional.
Porque o direcional, o kamikaze vai aumentar a posição, né? E a gente quer entradas e saídas rápidas do kamikaze. Então, o que a gente vai propor? No dólar, o que está mais legal de operar kamikaze? Até o começo da tarde, tá? Por quê? Porque o kamikaze está entrando no movimento, sei lá, entra 1 da tarde no movimento e o dólar vai subindo e vai estopar a gente lá no final da tarde lá em cima. Né? Então a gente não quer isso. E a gente sabe que o movimento de manhã é raríssimo de ele não voltar. Porra, nunca vi. Né? Você pegar um movimento de manhã e ele não retornar. Pelo menos para um patamar que você fez aumento de posição. Tá? Então, eu vou recomendar, pelo menos no dólar, você fazer uma configuração que opere até meio-dia, 1 hora. Então, começa às 9h30 e você vai operar ali até meio-dia e meio, 1 hora, e você não vai fazer mais entradas. Tá? Vai só botar para eliminar a posição às 5, 5h28 que a gente bota ali normalmente. Tá bom? Então, como seria um kamikaze? Outra coisa, pessoal, o kamikaze, como eu coloquei um exemplo na última aula de DX de 1, tá muita gente operando DX de 1, mas pode não ser o melhor, e eu acho que não é o melhor, o DX de 1, tá? Porque você fica muito próximo da média. Então, vamos olhar no gráfico aqui, vamos plotar uma média 100. Vamos lá. Deixa eu botar no dólar, né? Porque muita gente está operando mais do kamikaze no dólar, vamos botar aqui no dólar. Já está aqui. Então, dólar média 100. Bom, seguinte, claro que se você colocar DX de 1 no kamikaze, ele vai entrar mais, né? Porém, você vai estar no mercado o dia inteiro. Entrou, saiu. E ó, você pega um movimento às vezes mais forte, você vai estar muito mal posicionado, tá? E você, assim, é uma segurança sair no toque, pelo menos no toque da média, vezes que já 100. Por isso, se você entra com DX1 para ser no toque da média, porra, você vai sair muitas vezes com loss baixo no toque da média. Então, se você quer colocar a saída no toque da média do kamikaze para ter teoricamente uma segurança maior no trade, coloque um DX mais alto. Não tem problema, pessoal. Por mais que você kamikaze, você pode colocar DX de 2, 3, 4, 5. Ele vai entrar um pouco menos, mas vai estar bem melhor posicionado. Tá? Então, não é errado. Então, você pode começar lá com DX de 4. Fez pouca operação? Põe 3,5. Fez pouca operação? Põe 3. E vai buscando o equilíbrio. Da mesma coisa que nos outros setups. Tá? Então, o que eu estou recomendando de kamikaze? Entrar com DX razoável, 3, 4, 5. Gain de meio. Eu acho que gain de meio é legal, porque ele vai entrar e sair várias vezes. Tá? Pode colocar a saída no toque pela média. Tá? E aumentar a posição, fazer um espaçamento. Então, vamos por aqui. Ó, esse movimento aqui deu 18 pontos. Mas a gente sabe que o kamikaze, o legal é segurar aí 25, 30 pontos num stop, fazendo 3, 4 aumentos de posição, né? Só que você não pode espaçar tanto aumento de posição. Então, vamos supor, se você entrou no DX4, você não pode colocar o primeiro aumento de posição lá no 10, porque daí você vai sair muitas vezes com loss na média, né? Então, coloca o aumento de posição lá no 6. Aí você quer segurar 30 pontos, beleza, então o segundo aumento tem que ser um pouquinho maior, põe lá no 14. E você vai verificando qual é a relevância. Se os dois primeiros na minha posição são sempre os que mais pegam, aproxime eles um pouquinho mais. Né? Um pouquinho mais usando aquela estratégia de aproximar os primeiros dois e os últimos dois vocês passam e vai fazendo esse gerenciamento. Cara, o kamikaze é muito bom, tá? O kamikaze é muito legal, tem um gerenciamento de risco muito legal. O bacana do kamikaze é o quê? Você estudar a volatilidade dos últimos meses e botar um stop que você não vai ser estopado, né? E que você vai entrar bastante no mercado, fazendo operações muito rápidas, tá? E você não, o interessante é você não colocar um stop baixo, tá? Se você botar um stop lá de 15 pontos kamikaze, pô, é ferro, tá? Com certeza é ferro. Então, o kamikaze é um robô um pouco mais agressivo e com maior risco, porém traz uma rentabilidade muito boa. Mas também é importante estudar ele. Não pode botar um kamikaze, DX de 1, gain de 1, na média 100 e taque pau. Não, tem que ter um mínimo de análise também, tá? E é muito importante, eu acho que pelo menos no dólar, você encerrar a operação, iniciar horário final para entradas, perto da meio-dia, 1 hora ali. Tá? E a gente sabe, pessoal, qual que é o horário nobre do mercado? Pô, das 9 a meio-dia. Esse é o horário nobre, é onde tudo acontece. Tá? Depois tem mercado? Claro que depois tem mercado, mas aí é um mercado mais lento. Muitos players já não estão dentro. Né? Das 9 a 1, a meio-dia e meio, é onde
tem a movimentação do mercado, né? É onde a gente tem que fazer o dinheiro mesmo, tá? Eu mesmo manualmente eu opero das 9h30 às 11h30, pá, só, tá? Não faço operação manual depois disso aí. Meus robôs funcionam até mais, mas manual mesmo, porque eu sei que é onde ali é onde o game acontece, tá? É onde os players se posicionam mesmo. Então é ali que vai dar jogo, volatilidade, movimentos rápidos, tá? Mesmo que seja uma amplitude maior, mas é um movimento que vai e volta e tem jogo ali, tá? Então, o kamikaze índice, cara, índice também é uma estratégia boa você colocar também ali até meio-dia, 1h30, 2h. Por quê? Porque também às vezes pega um movimento direcional. E se pega um movimento direcional 2 da tarde, pode ser que não volte no mesmo dia. Se entra um movimento forte, pessoal, às 10 da manhã, porra, certeza quase, assim, não posso falar certeza que nada é certeza, mas a probabilidade de voltar no mesmo dia, pelo menos um toque de média, numa retração razoável, é 99,9. Agora, entrou no movimento às 3 da tarde, cara, se você está no movimento longo, que você pode segurar um trade forte, pode ser que ele não volte, tá? Vai voltar, mas no dia seguinte, aí você vai estar fora que é day trader, entendeu? Então, também é uma estratégia interessante operar kamikaze no índice também até determinado momento, tá? Índice também é favorável ao kamikaze, mas eu não gosto de colocar média 100. Então, talvez colocar uma média 50 no kamikaze mais arriscado, uma média 75, né? Para você não ficar... Porque a gente sabe que o range que o índice trabalha é maior que o do dólar, né? Pelo estudo de movimentação. Então, a gente sabe que o índice pode... Já fez de 1.500 pontos no dia, e depois mais 1.000 para baixo, 1.000 para cima. Então, a gente não dá para trabalhar com stop de 1.500 pontos no índice. Não tem condição, né? O dólar ele trabalha num range menor. Então a gente sabe que se a gente colocar o stop de 30 pontos ali, pô, cara, para acontecer uma volatilidade maior do que 30 pontos e direcional tal, é raríssimo. Né? E faz parte do risco que a gente gerencia. Tá? Então isso aí é muito importante entender no kamikaze também. Tá? Então o que são os pontos que a gente achou interessante ressaltar vocês no kamikaze? Horário de operação, aumentar um pouco o DX, manter o gain, pode colocar toque na média como pode não colocar. Tá? Se você quer uma kamikaze mais agressivo, sem toque na média. Ou vai sair no gain, ou vai sair no stop. Tá? Não vai sair no toque na média. Ou então você quer colocar uma média secundária, bota lá, vai entrar com a média 100 e vai sair só na média 200. Pode colocar uma média secundária no kamikaze também. Tá? Mas é relevante e diminui bem o risco você colocar um DX razoável, sair do toque na média, gain rápido, opera até metade do dia e você vai estar com segurança bem legal aí, tanto no índice quanto no dólar, para operar o kamikaze com resultado interessante aí, tá? Bem seguro. Tá joia? Beleza. Falei de X horários, tranquilo. Operação no gráfico de 5 minutos. Pessoal, estamos fazendo alguns testes em operações no gráfico de 5 minutos e tá bem legal, viu? Eu não gosto muito de 5 minutos porque eu gosto de frequência das operações, mas a gente fez alguns testes no gráfico de 5 minutos e ficou bacana, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico como é que seria. Então vamos lá, mini índice, vamos plotar aqui o gráfico de 5 minutos. Pessoal, só vou falar mais uma vez aqui, algumas pessoas me perguntam, esse gráfico que eu uso aqui, pessoal, é o gráfico do TradeZone, tá? É uma ferramenta cedida gratuitamente pela corretora XP, tá? Então, se você tem conta na XP, você consegue acessar o Home Broker e verificar esse gráfico do TradeZone. Eu gosto mais do que o gráfico da SmartBot. O gráfico da SmartBot é um pouquinho mais chato para você traçar a média, para você ver amplitudes, arrastar alguma coisa, né? Isso aqui eu acho que a visualização fica mais fácil, uma tela um pouco mais cheia aqui, eu acho que fica mais legal. Eu sempre estudei nesse gráfico e tem facilidade também, né? Então, às vezes você estudou no gráfico da SmartBot, tem facilidade por lá sem problemas. Eu gosto muito do gráfico do TradeZone, então para o estudo aí entre médias eu gosto bastante. Se você tem interesse, acessa lá na XP o gráfico do TradeZone, tá? Então, vamos lá. FUT 5 minutos, o índice Bovespa, deixa eu plotar uma média aqui, ó. Vamos botar um exemplo aí da média 25, tá? No gráfico de 5 minutos. Então, deixa eu botar maior aqui. Beleza. Bom, pessoal, como é que a gente opera gráfico de 5 minutos? Exatamente igual como o de 1 minuto, tá? Só muda o tempo gráfico. Então, cada candle são 5 minutos para formação. A única diferença,
tá? Só que o que acontece? Você tem que fazer uma análise das amplitudes, da distância, no gráfico de 5 minutos, na média que você está querendo operar, tá? Então, o que é legal dos 5 minutos? Que são trades que te dá um pouco mais de tempo, né? Então você tem um pouco mais de tempo para o preço voltar. E isso está fazendo uma diferença legal. Agora, nos 5 minutos, acontece a mesma coisa do kamikaze. Então, como é um gráfico um pouco mais lento, se você entra no movimento depois das 2 horas da tarde, o risco aumenta de ele não retornar. Então, se você está entrando no gráfico de 5 minutos, num DX razoável, e você quer operar aí até 1 da tarde para fazer entradas, eu acho que é bem interessante. Porque depois, se ele pega um movimento direcional, pode ser que não volte. Então, aqui, ó, esse movimento aqui demorou quanto tempo? Foi da 11h40 até as 2 horas. Então, pô, foi tempo, mais de 2 horas e meia de um trade. Então, são trades mais longos, tá? Só que a gente está percebendo que dá muito resultado. Por quê? Porque você não sai tanto na média, você tem mais tempo para respirar, o gráfico movimenta bacana, né? A movimentação que dá oportunidade e retorna e faz bastante coisa aqui no meio, e a gente consegue um scalper pegar. Então, é legal. Então, o que seria ali? Só uma ideia de configuração. Então, um média 25, DX 150, DX 200, você vai entrar no mercado, tá? No gráfico de minutos. O que você vai buscar de pontos? Cara, 30 pontos. Também não queira pegar demais, tá? 30, 40 pontos. O que é um stop decente no gráfico de minutos? Tem que ser um stop maior. É 800, é 700, é 900 pontos. Razoável. Veja, um stop de 900 pontos no gráfico de 1 minuto tem uma relevância absurda. No gráfico de 5 é relevante também, mas não é uma coisa tão absurda. Tá? Por isso que é interessante restringir o horário também nos 5 minutos. Tá? De você operar até 2 da tarde, sei lá, aí vai de cada um, da análise de cada um aí. Né? Mas é bem interessante. Só um detalhe, pessoal, que é importante ressaltar, porque essa semana aconteceu e foi muito bom para o estudo da média 5, gaps. Se você vai operar um gráfico de 5 minutos ou uma média mais longa, vamos supor que você está operando um kamikaze média 100 ou uma média 25 nos 5 minutos. Tá? Se acontece no mercado um gap muito forte, então deixa eu pegar aqui para a gente ver. Teve um dia essa semana aí que foi um gap violento. Não lembro que dia foi. Aqui, ó. Olha esse gap que insano, galera. Tá? Então, o índice abriu aqui, ó, fechou no dia 21, 69566 e abriu simplesmente 900 pontos, um gapzinho suave, né, pessoal? Um gapzinho suave de 900 pontos. E tem aquele cara que opera gap, né? Que fala, porra, se abriu com gap de 900 pontos, tem que voltar. Aí o cara vende aqui, ó. O cara vende aqui na entrada. E olha o que esse índice fez. Subiu mais 900 pontos. Pessoal, o mercado não dá para falar vai cair. Abriu com gap de 900 pontos, vai cair? Não. Não, o mercado faz o que quiser. Se abriu com gap, porque você tem alguma coisa. Então ele pode continuar subindo. Não tem esse negócio, abriu aqui, vai ter que fechar o gap. Vai ter que fechar o gap o caramba. Tá? O mercado faz o que quiser. O mercado faz o que quiser. Tá? Isso aí é a maior besteira do mundo, os negócios de tem que fechar gap. Tá? Então é o seguinte, o que eu quero falar nessa questão, tanto na média 100 quanto numa média 25 dos 5 minutos. Quando que o dia fecha a média? Eu digo o seguinte, quando você está operando com uma média 25 no gráfico de 5 minutos, o que isso quer dizer? Que a média está usando os últimos 25 candles para formar a média do dia. Quando abrir o mercado aqui, ó, abriu o mercado aqui às 9 horas. Qual que é a média 25 aqui? Ela está usando os últimos 25 candles. Esse primeiro, esse segundo e os últimos 23 candles. Mas aonde estão os últimos 23 candles? Está lá embaixo, do dia anterior. Então, qual que é a relevância dessa média? Olha onde está a média. Está aqui.
nos primeiros minutos. Quer dizer, porra, você não pode operar uma média 25 antes de chegar perto da formação real da média, que é o quê? Os 25 candles de formação. Desculpe. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui quando acontecer um evento desse? Acontecer um gap muito forte. Eu vou esperar formar quase 25 candles ou os 25 candles para começar a operar. Por quê? Porque daí a minha análise estatística de estudo que eu faço das distâncias entre média, 25 e preço, a amplitude entre sair e voltar para a média vai ser relevante. Então, se eu pego aqui... Agora, o que é 25 candles da média nos 5 minutos? É 2 horas e pouquinho. Tá? Então, quando que vai formar 25 candles aqui? Ó? 25 candles de 5 minutos vai dar um pouco mais de 2 horas, são 120 e poucos minutos, né? Então, a partir daqui, ó, 11 e pouquinho, aí sim, ó, entrou no mercado operando média 25 minutos, 5 minutos com média 25. Aí você fala, pô, a distância da média, ó, e mesmo assim tá longe, ó, 300 pontos, negócio atípico. Por quê? Porque estava subindo. Agora, você vai entrar aqui sim, você está bem posicionado, aí vai fazer um preço médio, pá, entrou, saiu. Agora, se você entra no mercado aqui, operando média 25 nos 5 minutos, você está ferrado. Por quê? Porque ele está considerando a média, os candles lá de baixo, ele vai fugir 900 pontos, que isso não deveria acontecer da média 25. Então, isso é uma peculiaridade muito importante. E pode acontecer no gráfico de minuto também. Porque se você está operando média 100, um kamikaze média 100, no gráfico do minuto, quando que vai formar a média real do dia? Depois de 100 minutos da abertura. Que o que é? 1h40. Entendeu? Agora, por que a gente opera geralmente sempre a média 100 na abertura? 9,5 que a gente opera. Porque na maioria das vezes ele abre estável, né? Ele abre estável. O que é abrir estável? É pegar, deixa eu pegar uma abertura aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele fechou aqui, abriu aqui, porra, a gente já falou, abriu estável. Abriu na faixa de fechamento. Então, a relevância de você considerar esse candle, esse aqui, para formar os últimos 100 candles da média 100, é uma continuação. Não teve nada abrupto que vai fazer essa média divergir muito. Então, aqui abriu estável, a gente vai operar 9,30 com média 100 normal. Por quê? Porque está estável. Agora, a partir do momento que acontecer um gap, temos que prestar atenção na média de cada robô. Então, opa, robô, média 100, vou colocar para operar só tipo 10,5, 10 horas, 10h20. Eu tenho que pensar nisso. Pô, tem que pensar. Tá? Não pode colocar na loucura, não, mas vai abrir um gap, vai voltar, vai isso aqui, não. Sempre tem que operar corretamente, tá? De acordo com a volatilidade. A maioria dos dias o que acontece? Pessoal, abre estável. Então aqui, ó, outra abertura aqui, ó. Fechou aqui, abriu aqui, porra, estável. Abriu estável, tá? Pequena diferença aí. A gente só tem que tomar cuidado quando abrir um gap muito forte. Abrir um gap assim, muito forte, opa, vamos esperar formar os candles e abrir estável, ou pelo menos tocar a média. Né? Então, tocou a média, né? Mas o legal é a formação do candle. Mas isso é raríssimas vezes que a gente vai ter que se preocupar com isso, mas você tem que saber que quando abrir um gap razoável ou muito grande, você tem que tomar esse cuidado. Então, nesse dia aqui, os meus robôs particulares que eu opero, eu comecei a operar ele, no dia do gap, eu comecei a operar ele às 11 horas. Porra, e foi lindo. Foi lindo. Eu deixei um robô rodando, porque em uma das minhas contas que eu tenho, eu deixei rodando, esqueci de parar. Estava rodando lá, uma conta que eu olho muito pouco, em ambiente real, e ele estava com uns 5 minutos lá, rodando desde a abertura, e tomou um ferro, hein? Ele não estopou, porque meu stop lá era bem robusto, mas ele rodou 900 pontos, não estopou. Mas ele entrou mal posicionado, tomou loss na média, sem necessidade, por descuido meu, de uma conta, mas sem necessidade. Então, realmente é importante você ter esse cuidado aí em relação tanto no minuto quanto nos 5 minutos, mas você operar
de acordo com a formação dos candles quando der algum gap muito forte aí, tá? Geralmente vai acontecer isso quando tiver alguma notícia à noite, né? Então, acontecer alguma delação à noite, se eu não me engano, nesse dia aí foi a privatização da Eletrobras, que saiu, que foi muito forte, muito bom para o mercado. Então, quando acontecer alguma coisa assim, que vai abrir no outro dia muito forte, fique atento já nessa questão da abertura aí, tá? Vamos lá. O que está faltando aí? Então, gráfico de 5 minutos, estude, é muito bacana, tá? Tem muito resultado, tá dando muito resultado legal aí no gráfico de 5 minutos também. Entradas, limite e a mercado. Beleza, vamos lá. Pessoal, a gente sempre deu muita ênfase em entrar a limite, né? Então aqui tá, deixa eu mostrar o nosso robozinho. Beleza, então aqui ó, entradas a mercado a limite. A gente sempre coloca limite, spread, 0,0, bota 30 segundos para zerar. Esse aqui é um padrão que a gente usa, né? Agora, a gente percebeu num estudo o quê? Quando é melhor sempre entrar limite, mas sem nem pensar, médias rápidas, tá? Médias rápidas vai fazer a diferença entrar limite. O que é entrar limite a mercado? Pessoal, quando você entra limite, você fala o seguinte, aconteceu a condição de entrar, vamos pegar o gráfico aqui. Então, ó, vamos supor, eu estou aqui na média, vamos pegar um minuto que é mais fácil de mostrar. Beleza, então vamos plotar aqui uma média, a média que a gente está trabalhando hoje de 15. Beleza, então estou com a média de 15. Então, vamos supor, aconteceu essa variação aqui, ó. Então, variação de 70 pontos na média 15. Então, quando aconteceu essa condição, eu falo, olha, eu quero entrar só nesse ponto. Não quero entrar. Então, é uma ordem a limite. Então, eu falo, olha, eu quero entrar só aqui, ó, no 71,750. Ele vai, quando acontecer a condição, o robô vai jogar uma ordem no 71,750. Se o preço der aquela voltadinha no 760, eu não vou querer comprar 760. Só se o preço retornar para os 50 que eu vou querer pegar esse preço. Tá? Então, isso é a ordem limite. Só vai ser executada nesse preço exato. Tá? Por isso que acontece, às vezes, de cancelar a ordem de entrada. Por quê? Aconteceu a condição, o robô jogou a ordem aqui, só que não executou no mesmo momento. Não tinha lote para consumir, a minha ordem na fila não foi consumida ainda, ele não atravessou o preço, né? Então, vamos supor que você fosse aqui, ó, no 740. Aqui aconteceu a condição. Ele jogou a ordem, eu quero comprar no 740. Só que tem várias ordens no 740. Minha e de várias outras corretoras, várias outras pessoas físicas e players. E a minha fila não chegou a pegar. Consumiu alguns lotes aqui no 740, mas não chegou a atravessar para o 735. Ficou alguns lotes aqui sem consumir. E um deles foi o meu, por exemplo. Então ele vai cancelar a ordem no 740. E eu não vou querer executar no 745, no 50, não. Eu só quero se for aqui. Em médias rápidas, 3, 7, 10, é importante você fazer isso. Porque a gente sabe que o spread, que é o quê? Se você joga uma ordem a mercado, então vamos supor, aconteceu a condição aqui no 740. Tá? Entrou, é para entrar. Então ele vai falar compra. Só quando você joga a mercado, ele vai falar compra no preço que tiver. Ele vai falar compra de qualquer jeito, no melhor preço que você encontrar. O robô faz isso. Ele fala isso. Então a corretora vai lá e fala onde tem contrato para comprar? Tem no 740? Não. Tem no 45? Não. Tem no 50? Tem. Compra. Ele vai comprar no 50. Então você vai entrar na operação. Sempre. Aconteceu a condição, você vai entrar na operação. Não vai ter ordem cancelada. Só que ele não garante que você vai entrar sempre no lugar certo. Você pode entrar com spread de 10 pontos, 5 pontos, ou pode entrar 740. O preço foi forte, vazou, vai pegar 740, até melhor, às vezes 730, difícil, raro acontecer, mas pode acontecer. Tá? Agora, o que na maioria das vezes acontece? Entrar pior um pouco no posicionado. Então, acontecendo no 740, você vai entrar no 750, 760. Quando você está trabalhando com médias curtas, DX baixo, não recomendo entrar com a mercado, por quê? Porque às vezes o teu ganho é o spread. Você quer ganhar 15 pontos e o teu spread foi 15. Você quer entrar no 740, ele entrou na 755, o teu ganho era de 15. Você entrou onde você era para estar saindo. Porra, aí em toda operação vai acontecer isso aí, cara, não vai dar certo. Agora, se você está trabalhando com um DX maior, uma média um pouco mais longa, que te dá um respiro de preço maior,
faz todo sentido você não querer ficar de fora da operação por conta de 5 pontos de índice, 10 pontos. Não, eu quero entrar. Então a gente fala, põe a mercado entrada. Tudo bem. Não vai fazer tanta diferença. Então, vamos supor, num dólar. No dólar, média 50, você está em 11. Não faz tanta diferença se você colocar ordem a mercado. Porque você está entrando com uma divergência de 6 pontos da média. Então, se ele pegar um spread de meio ponto, que a maior das partes vai acontecer no dólar, não tem problema. É uma média longa, você vai ter tempo no trade para aumentar a posição, para sair. Você não está entrando colado na média. Então, é melhor você entrar com meio ponto de spread do que você não entrar, porque você sabe que vai dar poucas entradas no dia. Então, entra mercado, pode valer a pena. O limite também funciona. O mercado pode fazer alguma diferença para melhor. Não vai ser uma diferença tão brutal, mas vai fazer uma diferença. Tá? Eu acho que em médias maiores pode ser melhor o mercado. Então, isso aí é uma coisa que a gente não tinha comentado ainda e que a gente viu que pode funcionar para você não ter ordens canceladas e fazer um número maior de operações. Só que tem que ficar atento nessa questão, né? Se você está trabalhando com DX baixo, operações mais rápidas, talvez não compense, né? Mas também é de testar. Dá para fazer um robô Rambo agressivo a mercado? Dá para fazer. Experimenta, bota 2 em um igualzinho e vê lá o que dá melhor. E daí o que for pior já descarta e manda pau, né? Então isso aí é legal também. Então, médias maiores, quando trabalhar com DX maiores, experimente colocar a mercado que você vai fazer números de operações, mais operações ali, não vai ter ordens canceladas na entrada, tá? Então a relevância em relação ao teu DX vai ser legal, tá? Bom, então isso aí está falado, entradas limite ou a mercado. Veja, quando o mercado do dólar estava mais agitado, a gente operava muito média. Cara, eu já operei muito média 3, DX de 2. Porra, dava dinheiro, cara. Pensa, né? M3, DX2. Se eu colocar hoje M3, DX2, não vai nem operação no dia. Não faz. Não varia, cara, muito rápido assim. O mercado tá lento. Tá? Eu lembro de dia que a gente botava M3, DX2, eu fazia 35,3 no dia. 97 de acerto. Porra, sensacional. E a limite. A mercado perdia dinheiro. Por quê? Porque entrava com spread de 1, cara. A gente entrava M3, DX de 2 para ganhar 1 ponto ou ganhar meio. Quando você botava a mercado, como era muito rápido, ele entrava com spread de 1. Ele entrava com só DX de 1 e dava loss, porque não ia dar o meu gain de 1, aí saía na média perdendo. Você botava o mesmo robô desse M3 DX2, a limite ganhava, a mercado perdia um monte. É impressionante. Então, realmente, o limite nesses robôs mais rápidos, com médias rápidas, com DX rápido, tem que ser limite. Tá? Que a gente quer pegar movimentos muito rápidos, são segundos. Pá, entra, sai. Às vezes é milésimos de entrar e sair. E o mercado vai te detonar ali no spread. Né? Agora, gain sempre no book, pessoal. Esquece gain mercado. Imagina, você entra mercado, sai mercado, você não ganha, você perde dinheiro. Você entrou, deu a condição do teu lucro, você vai perder dinheiro. Pode acontecer, não sempre. Por quê? Por causa do spread. Spread mata. Tá? Então, no gain, sempre limite. Independente. Tá? Vamos lá. O que mais está faltando? Robôs, white box ou black box. Está acabando, pessoal. Está acabando. Aguenta mais um pouquinho aí. Que essa aula foi longa. Mas eu acho que foi, como todas, né? Eu sempre falo isso, acho que foi muito importante para o operacional, porque eu vou agregando, né, experiências e conhecimento. E, cara, eu quero passar para vocês. O meu objetivo é que todo mundo obtenha rentabilidade, todo mundo consiga entender, né? Como funciona, tá? Isso aqui. Robôs white box, robôs black box. Pessoal, nosso robô é o que? White box. Por quê? Porque ele é um livro aberto, em branco, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso robôzinho. Então, você vai poder configurar tudo do nosso robô, tá? O ativo, se é limite, se é mercado, qual spread, quantos segundos vai para cancelar, tempo gráfico, média, DX, aumento de posição, saída, parcial, stop, tudo. Você vai poder fazer qualquer coisa disso aqui, tá? Você pode fazer tudo. Então, isso aqui são os robôs white box, que você configura. Então, o que é legal do white box? Que, você
aprende a usar, você entende. Claro, a gente vai te dar configurações interessantes, a gente tem setups de exemplo, você não vai precisar aprender de cara tudo, você vai aprender com o tempo, com a experiência, mas você consegue gerenciar isso aqui. Então você que é mais agressivo, ou você que é mais conservador, ou você quer fazer um de cada, ou você consegue fazer milhares de configurações. Isso aqui, tá? Em ativos diferentes, em médias diferentes, em ações, em índices, em futuro, em tudo, tá? Então isso aqui é uma folha em branco para você poder trabalhar, estudar, né? Então, cara, eu acho que isso aqui é sensacional, porque isso aqui não é uma coisa fixa, não é uma coisa que você não sabe o que está fazendo, aqui você sabe o que você está fazendo, tá? Então você consegue fazer limites, consegue operar de várias formas diferentes e saber o que está fazendo, tá? Por mais que você não tenha um conhecimento grande de mercado, mas é perfil de algum, mas eu gosto de saber o que eu estou fazendo, quanto mais com o meu dinheiro, tá? Então, por que está entrando, por que está saindo, o que pode melhorar, o que pode fazer. Então, isso aqui, pessoal, lógico que é um investimento, é uma coisa séria, mas isso aqui é muito divertido, tá? Porque além de ser uma coisa que é um trabalho, que a gente ganha dinheiro, a gente rentabiliza esse capital, é uma coisa profissional, tá? Isso aqui é bacana, é fascinante isso aqui, porque a gente sabe que depende da gente também, né? Depende da nossa análise, do nosso esforço também, depende de muita coisa e faz parte a gente aprender, a gente saber, falar, porra, eu domino isso aqui, eu sei como funciona, eu tenho conhecimento, tá? E eu sou apaixonado por isso por causa disso aqui, por causa dessa flexibilidade, tá? Não é uma coisa fechada. E a gente sabe que o que, pessoal? O mercado é dinâmico. O mercado não para. Ele está no movimento hoje, uma movimentação daqui a um mês diferente, tanto índice quanto dólar, quanto ações, e a gente tem que se adaptar né? E a gente está aqui ajudando vocês a fazer essa adaptação e acompanhar esse movimento de mercado, né? E a gente sabe historicamente o que uma configuração padrão não vai ganhar dinheiro para sempre, tá? Então, o que são os robôs black box? São robôs que vêm praticamente tudo pronto, tá? Então, eles setam aqui a média, o DX, não sei o que, setam alguns qual outro parâmetro de entrada e você vai simplesmente colocar o número de contratos que você quer entrar, porque cada um tem um capital diferente. Se você vai fazer 1, 2 ou 3 aumentos, sei lá, alguns parâmetros aí. Você vai colocar qual que é o seu stop que você aguenta, pouquíssimos parâmetros, né? Então você fica engessado, tá? Você está engessado num robô que você não sabe como ele entra. Você sabe alguns critérios que você vai, sei lá, aumentar a posição, ou que você vai número de contratos, mas você não sabe efetivamente por que ele está entrando naquele ponto. Por que esse robô entrou? Então você vai lá, opera um robô que tem alguns no mercado e você coloca lá só o número de contratos e onde eu vou estopar. Mas por que ele está entrando ali? Porra, pessoal, é meu dinheiro. Eu quero saber por que esse robô está entrando ali. Qual que é a lógica? Qual que é o raciocínio disso aí? É fato que se está ganhando dinheiro um mês, daqui a pouco não vai continuar ganhando. Vai ter que se readequar e vai readequar como? Você confia cegamente no robô? Você tem que confiar cegamente para fazer isso aí. Eu não sou muito fã disso, tá? Eu não sou muito fã disso. Eu gosto de estar no controle da situação. Por mais que em um momento eu não esteja conseguindo fazer, mas eu estou no controle. Eu não estou conseguindo. Não é um robô que não está conseguindo por mim. Tá? Eu sei porque, olha, entrou nesse ponto aqui porque, porra, não. Tá? Ele está entrando sempre nesse ponto aqui, não está dando certo. Então eu vou... pô, você está perdendo dinheiro num robô caixa fechada, que você está perdendo ali, ou está ganhando e está perdendo, e você não sabe o que você faz efetivamente para melhorar. Porque você é passageiro. Você está no avião e você é passageiro. Eu gosto de pilotar o meu carro, entendeu? Eu gosto de pilotar o meu carro e saber o que eu estou fazendo, né? E pode ter perfil de pessoa que fala, não, eu quero só colocar o meu dinheiro ali, não quero saber o que está fazendo e eu vou ganhar meu dinheiro. Cara, não tem mágica, tá? Não tem mágica. É difícil
muito, mas muito difícil você colocar dinheiro num robô que você não sabe o que está fazendo e que vai te dar dinheiro todo dia. É uma maravilha. E vai dar dinheiro para você. E todo dia você vai lá, entra lá e vai estar com R$ 1.000 na sua conta. Cara, isso não existe, tá? Isso não existe. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, robôs white box funcionam por causa disso, porque sempre vão funcionar, porque você sempre vai poder estar pilotando o seu robô da melhor forma e ajustando ele de acordo com o mercado, movimentação, seu perfil, seu capital, sua agressividade, tá? Então isso aqui eu acho que eu nunca tinha explicado as diferenças entre robôs, né? Mas é uma coisa excelente, né? De você saber, de você conseguir fazer a separação. Opa, é assim, funciona, não funciona, né? E o que dá dinheiro num momento pode não dar dinheiro depois, e aí? Tá? Então, essa é a grande questão. A gente não pensa no curtíssimo prazo, pessoal. A gente ganha dinheiro no curto prazo, pensando no médio e no longo prazo. Tá? Eu tenho carteira pessoal aqui rodando. Eu tenho uma conta que meu objetivo é ganhar do CDB. Então, eu coloco lá uma conta com R$ 100.000 e todo dia o CDB dessa conta ganha R$ 35. É absurdo, né, pessoal? Pensa R$ 100.000 investido num CDB de bom rendimento na corretora, ganha por dia R$ 35. E eu tenho robôs conservadores operando nessa conta, com baixíssimo risco, operando pouco no mercado para ganhar do CDB. Então eu utilizo o CDB como margem de garantia para operar duplamente esse capital. Né? Então esses R$ 100.000 ele opera o CDB, ele ganha no CDB e também é utilizado esses R$ 100.000 como margem de garantia para o day trade. Né? Então eu faço algumas operações dessa forma e o meu objetivo nesses robôs são o quê? Ganhar no CDB. Porque é como se fosse minha renda fixa. É a minha renda fixa. Né? Então eu faço o quê? Todo dia eu vejo, opa, ganhei do CDB ou perdi do CDB? Cara, é fácil ganhar no CDB, porque R$ 35 37 a R$ 40 que dá por dia no CDB. É ridículo. É ridículo você esperar um retorno, né? Você rentabilizar seu dinheiro numa renda fixa assim. Depois que você entra para o mercado, para o mundo da renda variável, da alavancagem, né? Dos rendimentos maiores, você não consegue olhar para aquilo. Né? Então você olha para 1% e depois já tem impostos, né? Você olha, pô, está de brincadeira. Né? Que aplicando R$ 100.000 eu vou ganhar R$ 35 por dia. Por isso que algumas pessoas veem, pô, eu tô com R$ 2.000 na conta, ganhei R$ 50 hoje. Pô, Jade, tá baixo. Eu falei, tá baixo, cara, mas põe na renda fixa pra você ver. Entendeu? Põe na renda fixa pra você ver. É ridículo, põe na poupança, é medonho. Né? Então, esse meu robô é legal porque ele faz poucas operações, muito conservador, baixíssimo risco. Tem dias que acontece um loss baixo, acontece o dia de perder pro CDB. Um dia lá deu menos 100. E o CDB deu 37. O CDB não tem erro. Todo dia é 37, 40, 37, 40. Não tem loss. Só que esse meu robô eu consigo fazer muito conservador. Eu faço 300 no dia. 300, 250, 300, 400, 300, 350, 300, 400. O dia que perde 100, 200. No máximo, o dia que tem um losszinho de movimento mais brusco. Então, a rentabilidade frente ao CDB ou a aplicação de renda fixa é assim, absurda. Então, enquanto chega no final do mês, essa minha renda fixa faz R$ 37 todo dia, pegando no final do mês vai dar ali R$ 600, sei lá, bruto, né? Sem tirar, ainda tem imposto nesse negócio. Então, vamos supor que vai dar R$ 600, R$ 700. O meu robô conservador fez 4.000. Ah, é baixo uma operação, fez 3, 4 mil. É baixo para operar R$ 100.000 no day trade? Ah, lógico, uma rentabilidade baixa. Só que comparando com o que eu faço na renda fixa, é 5 vezes mais. Entendeu? Então, numa operação desse tipo que eu venho buscar, eu tenho minha conta de day trade que eu vou alavancar lá. A minha conta de day trade com 50 mil que eu quero fazer mais 50 no mês. É a conta de day trade. Eu quero fazer 25, 50 mil no mês. Beleza. Assumindo riscos. Mas a minha conta que eu estou lá, numa renda fixa, eu boto um riscozinho mínimo, fazer uma rentabilidade maior, para brincar, né? Para brincar de ganhar mais do que CDB. Mas funciona também. Pessoal, só voltando ao assunto do white box e do black box, né? Veja assim, por que eu acho que
que deu tão certo essa metodologia que a gente aplicou, né, desde o início do ano, que a gente começou a operar com esse robô simples e parametrizável. É por conta disso que eu falei para vocês, né? Por conta dessa facilidade e desse fascínio que dá para a gente de a gente estar no controle, né? A gente poder analisar o mercado, analisar o gráfico, a gente poder analisar cada parâmetro, cada função aqui e colocar para funcionar e adaptar e alterar e continuar fazendo um robô, fazer outro, né? E é muito interessante, né? E assim, não sei quantos conhecem um jogo chamado, um game, meu filho, tem um filho de 10 anos, ele joga muito e eu comecei a brincar com ele, com isso, um jogo chamado Clash Royale. É um jogo que está fazendo o maior sucesso no mundo aí, é aplicativo para celular, que é um jogo de batalha, quem quiser depois dar uma olhada que é bastante interessante. E assim, eu quando comecei a ver esse jogo, eu falei assim, porra, Guilherme, meu filho Guilherme, eu falei assim, Guilherme, esse jogo é muito parecido com o meu robô. Uma analogia, né? E é um jogo assim, disparado, tá há anos como o maior game de aplicativo na iOS e no Google Play, como maior sucesso. Saiu o Pokémon o Pokémon caiu e esse jogo continuou muito sucesso. Eu queria entender o que é o sucesso desse jogo, né? E eu vi que é o seguinte, esse jogo, ele é simplesmente idêntico à ideia desse nosso robô. Qual que é a ideia? A ideia de ser 100% parametrizável. Então, esse joguinho, o legal, só curiosidade, tá, pessoal? Só curiosidade para quebrar aqui o finalzinho. Então, esse jogo, você tem várias cartas no jogo que você escolhe a carta que você vai para a batalha. Então, é um jogo online, você joga com outra pessoa e cada um escolhe as cartas e vai para o jogo. Então, você tem que batalhar e ver quem que consegue o melhor, consegue ganhar a batalha. E todo mundo tem praticamente as mesmas cartas e vai para o jogo. Então você vai configurar o seu chama deck de batalha e batalhar com outra pessoa. E quando você perde, você fala, puxa, eu perdi aqui, mas por quê? Aí você vai lá no seu deck e troca uma carta, troca outra, faz um ajuste e vai para a batalha de novo, e daí você ganha. Pô, porque você fez um pequeno ajuste ali e nosso robô aqui é exatamente igual. Você foi pro mercado e perdeu, aí você vai analisar por que perdi. Ah, porra, perdi por causa disso, e você vai ajustar e vai para o mercado de novo. Né? E isso que é fascinante, porque você está no controle, né? Você consegue. Então, eu vi assim, esse jogo, né, que está tendo sucesso tão grande, por quê? Porque a pessoa sabe que depende dela. Ganhar ou perder aquela batalha depende do que as cartas que ela escolher e o que ela vai fazer com essas cartas. Né? Você pode entrar com 8 cartas, tem 60 cartas no baralho. Então são inúmeras combinações que você pode fazer, uma delas você tem certeza que vai trazer a sua vitória. Você tem que saber quais. Então isso que gera a adrenalina, né? E você estudar, e você ficar ali e ver as cartas, estudar. Aqui a gente estuda nossas configurações. Então essa é uma forma que deixa você, como pode falar assim, sob controle do que está acontecendo e motiva, né? Ela te motiva você a cada dia aprender mais, a cada dia estudar mais, a você monitorar, entender como funciona, né? Eu só fiz essa analogia para vocês entenderem que não é só nesse tipo de mercado, né? Nesse nosso mercado que é dessa forma, não. São várias coisas são desse mesmo modelo, tá bom? Pessoal, desculpa, me alonguei mesmo aí, mas tentei ser o mais prático aí possível, né? Nessa aula. Espero que seja útil para todo mundo aí, tá? Então, vou encerrando por aqui, nessa adição material didático aí. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em tirar dúvidas comigo, tá? Não hesitem em tirar dúvidas comigo no WhatsApp, no e-mail. Nós vamos estar para te ajudar aí diariamente, tá? E vamos pegar esse mercado aí e conseguir extrair o máximo de valor aí e rentabilizar nosso capital. Tá bom? Até mais, pessoal!